Bem-vindo a mais um programa Vamos Falar de Saúde. No dia 19 de abril de 2020, há cerca de um ano e uns meses, começamos a emitir este programa, o Vamos Falar de Saúde. Hoje aqui estamos para a emissão do programa número 50, que também é o último desta temporada. Esperamos retornar dentro em breve com um novo formato para este programa e esperamos também que possamos continuar na sua companhia. E porque este programa também vai de viagem, como possivelmente muitos dos nossos ouvintes, neste que é um período de férias, vamos falar exatamente sobre este tema, ou seja, a consulta do viajante. Sendo assim, para esta última conversa desta temporada, temos connosco a doutora Nazaré Ribeiro, que gentilmente aceitou o nosso convite. Ela é médica de saúde pública e trabalha nos concelhos de Almada e Seixal. Doutora Nazaré, muito bem-vinda e obrigado por aceitar este convite. Eu é que agradeço. Boa tarde. Ok. Bem, doutora Nazaré, para esta conversa, vamos começar por falar. A doutora Nazaré é médica de saúde pública. Muito se tem falado sobre a saúde pública porque estamos ainda no meio de uma pandemia. Como é que é a vida de uma médica de saúde pública num período como este, em que não se fala de outra coisa praticamente? O que é que se passa com... como é que é... quais são as funções de uma médica de saúde pública num contexto pandémico? Pronto, primeiro começo por dizer que, na verdade, desde que a pandemia começou, nós deixámos de ter descanso, nem sábados, nem domingos, nem feriados. Isto tem sido, portanto, um trabalho muito intenso, mas pronto, tem que ser feito. Temos que realmente detectar os casos, colocar as pessoas em isolamento, portanto, passar testes, no fundo, sempre na perspectiva de controlar, portanto, a doença, controlar, portanto, os contágios. E como o vírus não vai de fim de semana nem de férias, como diz a minha coordenadora, nós temos que trabalhar todos os dias e por vezes até muito tarde. Mas pronto, quando se faz com empenho e porque é uma função necessária, temos que o fazer, claro. Muito bem. Bem, sabemos que antes deste período pandémico, talvez neste período de pandemia menos, mas uma das funções, uma das atividades que desempenha era exatamente esta questão da consulta do viajante, não é? No que é que consiste esta consulta? O que é a consulta do viajante? Qual é o seu objetivo? Pronto, a consulta do viajante, como se diz, é aconselhar, portanto, quem viaja, sobretudo para determinados destinos mais exóticos ou onde, portanto, há doenças que nós não temos em Portugal e que é preciso cuidados especiais de vacinação, de medicação, enfim, é preciso uma série de aconselhamentos e nem só, é preciso aconselhar vacinas, é preciso receitar também determinados medicamentos, por exemplo, no caso da malária, ou outros para controlar determinadas situações que surjam. Portanto, é uma consulta de facto necessária, ela foi agora interrompida com esta pandemia, mas reabrimos e estamos outra vez a ter bastante procura da consulta, porque as pessoas viajam ou por uma questão de necessidade, um familiar que falece, uma questão de trabalho, uma questão, portanto, de um congresso, mas penso que neste momento também já estão a procurar alguns destinos mais tranquilos como férias, parece-me. Estamos a falar então de países tropicais, fora do nosso continente, não é? Então, que cuidados específicos uma pessoa precisa de ter quando vai fazer uma viagem para estes destinos, que são paradisíacos, mas que são diferentes do nosso contexto e também em termos de saúde, não é? Primeiro, eu acho que temos que planear a viagem, e a viagem planeia-se não só, enfim, da agência, procurando o guia, enfim, do país para onde viajamos, mas temos também que preparar outras coisas.
Acho que é bom que a pessoa tenha um seguro de saúde e que preveja também o repatriamento para o país de origem em caso de doença. Acho que é bom a pessoa ir já à medida com os números de telefone e contactos, moradas das embaixadas ou consulados dos países a que se dirige. Acho que é bom também já saber onde é que pode recorrer em caso de doença, ao hospital ou ao centro de saúde. Quer dizer, acho que isto é muito importante. E depois marcar a sua consulta do viajante, portanto com um mês de antecedência, ou seja, um mês de antecedência antes de viajar, porque muitas das vacinas só começam depois a ter a sua eficácia entre 10 dias, 20 dias depois de se fazerem. Portanto, acho que isto é muito importante, este planeamento. Depois, na consulta, há uma primeira parte que é justamente o aconselhamento, onde temos um pequeno vídeo, portanto, que ajuda as pessoas e que realmente está muito bem feito. Foi um dos nossos médicos até que, portanto, colaborou na sua feitura e até está na internet, depois posso dizer o site, e ele realmente é muito elucidativo. E depois temos a consulta propriamente dita, já com a pessoa, portanto, ou com a família que viaja. E falamos de muitas coisas. Pronto, falamos de cuidados alimentares, portanto, dizemos que, portanto, não se pode comer tudo, ou não se deve comer tudo, portanto, de preferência, ou comida, portanto, comida que esteja embalada, ou comida que nós próprios, portanto, normalmente dizemos fruta, de preferência, que nós possamos descascar, quer dizer, em vez, por exemplo, de comer morango, uma banana, descascar e, portanto, o que está lá dentro está em perfeitas condições de higiene para ser comido. Portanto, o que se possa descascar, o que se possa embalar, o que se possa aquecer, ou então, se estes princípios não estiverem observados, é melhor esquecer comer aquele alimento. Portanto, temos que ter estes cuidados. Ou seja, o alimento, a fruta, tem que estar isolada para não estar exposta ao ambiente e a possíveis contaminantes, não é? Com repercussões. Pronto, se for um morango, quer dizer, nós temos que o lavar. Se eu estiver, pronto, se não estiver no meu quarto, se não estiver na minha dependência, pode ser difícil ali no local onde ela é servida ou lavá-lo. Portanto, dar preferência à fruta que eu possa descascar. Uma banana, um kiwi, portanto, uma tâmara, quer dizer, algo que eu possa descascar e não uma cereja, portanto, um morango, uma framboesa. Mas pronto, é muito importante este princípio. Comida que venha embalada, comida que eu possa, portanto, que seja aquecida, portanto, no momento, não é? Ou, pronto, se isto não puder ser, portanto, evitar a comida que está exposta, portanto, muitas vezes a comida pode ficar ali algum tempo, portanto, ao ar e em condições de temperatura que não são as melhores, portanto, é sempre preferir coisas, portanto, embaladas, por exemplo, um gelado. É preferível um gelado embalado do que um gelado que seja servido em bola, portanto, num cone. Evitar os molhos, evitar as saladas, porque tudo isto com as temperaturas altas que se fazem sentir nestes países, quer dizer, facilmente se podem deteriorar. É preferível, enfim, ficarmos num arroz e não numa salada, a não ser que fôssemos nós a preparar na nossa casa, se ficarmos em casa de alguém ou se ficarmos num apartamento, mas em termos de hotel, mais vale ficarmos por coisas cozinhadas, coisas embaladas e coisas que eu possa, portanto, realmente descascar. Ou então, se não pudermos observar estas regras, mais vale evitar esse alimento. Portanto, muito cuidado com o alimento. Depois passamos à água. Em muitos destes países a água não é tratada, como é no nosso país, então devemos beber água engarrafada e salada. Nomeadamente para lavar os dentes, também aconselhamos, portanto, o mesmo às pessoas. Portanto, água engarrafada mesmo para lavar os dentes. Há sempre alguma erosão que se faz com a escova e, portanto, a água pode conter bactérias, pode conter vírus e podem entrar, quer dizer, por essa via para o nosso organismo. Depois, ter mais cuidado com as crianças, porque às vezes pode haver menos atenção da parte delas, nomeadamente até quando estão a tomar o seu duche, portanto, haver o cuidado de não engolirem, portanto, a água, não é? Porque aí já não é água tratada quando estamos a tomar o nosso duche. Portanto, os alimentos, muito cuidado, a água, muito cuidado. Depois temos que ter o cuidado também com o sol, são países normalmente de temperaturas altas, portanto, quando sairmos de casa com o nosso chapéu, os nossos óculos de sol, o nosso protetor solar, portanto, irmos com roupas claras, largas, que são mais frescas, e se forem largas também, depois já vou falar nos mosquitos,
mais dificilmente os mosquitos me picam se eu tiver uma manga larga do que se tiver uma manga muito agarradinha à pele. Portanto, isto também é importante, porque nestes países, em alguns, ou mesmo muitos, há mosquitos que provocam doenças, o caso da dengue, o caso da febre amarela, o caso da malária. Portanto, temos que ter estes cuidados todos. Portanto, a alimentação, portanto, ou seja, os alimentos, a água, depois pensarmos, portanto, no sol em termos, portanto, do protetor solar e de todos estes cuidados, depois pensarmos na proteção dos mosquitos. Nos países existem malária, noutros existe dengue, noutros existe febre amarela, não há vacina para todas estas doenças. Há para a febre amarela, mas não há para as outras duas. Portanto, temos que usar o repelente. O dengue está ativo todo o dia, portanto, temos que usar repelente ao longo do dia, antes de sairmos de casa aplicar. Portanto, há repelente para a roupa e há repelente para as zonas expostas do corpo e ir aplicando ao longo do dia. À noite é importante que possamos dormir com redes mosquiteiras sobre a cama e, eventualmente, complementado com ar-condicionado, que não é, enfim, tão eficaz como a rede mosquiteira, mas que ajuda, é um complemento. Mas para ser eficaz tem que ser uma temperatura baixa, 16 graus ou menos. Portanto, a rede mosquiteira é muito importante e complementado, portanto, com o ar-condicionado. Não esquecer, portanto, os repelentes durante o dia e usar, portanto, roupas claras, largas, de preferência até de manga, se eu tiver, portanto, com o braço tapado, quer dizer, no fundo, estou a impedir mais facilmente, portanto, ser picada. Sapato fechado, também é muito importante, não ser na praia, pronto, na praia usa chinelos, mas o sapato fechado, acomodado, até para nos evitar alguma topadela, portanto, enfim, em caminhos às vezes mais íngremes, portanto, onde a pessoa possa andar. Ora, que mais cuidados? Falamos dos alimentos, falamos da água, falei do sol, falei das picadas, dos mosquitos, pronto. Tinha mencionado vacinas, isto depende também do destino, essas medidas podem ter alguma especificidade dependendo do país em concreto para onde se vai, não é? Claro, portanto, consoante o país e consoante até o tempo que se vai ficar, assim as vacinas poderão ser diferentes, depende do país. Pronto, temos várias vacinas, a vacina da febre amarela, a vacina das hepatites, da A e da B, portanto, a vacina da polio, quando a pessoa não tem ainda, portanto, o esquema completo, ou se vai para um país, portanto, endémico para esta doença, portanto, é preciso fazer, portanto, um reforço. Temos a vacina da encefalite japonesa, sobretudo para quem viaja para o sudeste asiático, que é feita em 2 doses, daí que o tal mês antes da pessoa viajar é muito importante, porque se é feita em 2 doses com uma separação de 28 dias, claro que temos esquemas rápidos. Se a pessoa está mesmo em iminência de viajar, podemos fazer com separação de 1 semana, mas é sempre bom esta consulta ser marcada realmente com antecedência para se fazer tudo com calma e para a pessoa realmente poder ir, portanto, com tranquilidade e segura. Portanto, digamos, o aconselhamento é genérico, é igual, portanto, para todos, já depois as vacinas, já depois a medicação para a malária ou outra, portanto, é específica do país e do tempo de permanência nesse país e até do estado da pessoa, se é grávida, se não é grávida, se é criança, se não é criança, se tem até alguma doença de base que lhe possa até contraindicar alguns dos medicamentos, portanto, que vamos receitar ou até alguma das vacinas que vamos prescrever. Portanto, daí que a consulta seja importante, quer dizer, não é tudo igual mesmo para o mesmo país, até porque às vezes num país pode haver malária em determinado sítio e não haver noutro. E depois quando as pessoas às vezes na viagem vão para 5 países diferentes, pronto, tem que abrir a net, tem que abrir, portanto, os mapas da malária, ela tem que me dizer os destinos e eu vou vendo. E depois temos que jogar ali às vezes com muitas coisas, ou seja, vai entrar num país onde não há malária, não precisa de começar logo a fazer o antimalárico. Portanto, tem que conjugar. Depois só ao fim, vamos supor, 2 semanas é que já entra num país com malária. Tem que ali fazer as contas para começar a fazer o antimalárico então, próximo de entrar nesse destino, não havendo necessidade de o começar logo em Portugal. Ou seja, às vezes temos que fazer ali uma certa matemática com a pessoa, sobretudo quando os destinos são muitos e quando vão para países
pronto, onde uns há umas doenças e noutros há outras doenças. Portanto, tem que se avaliar. Pelo que já nos disse, qualquer ouvinte e espectador tem a noção sobre a grande importância desta consulta. Eu particularmente já participei já estive com a doutora Nazaré numa consulta antes de fazer uma viagem exatamente para o continente africano. Agora, para quem nos ouve e nos vê e que esteja, enfim, nas distintas regiões do nosso país, onde é que é normalmente, onde é que uma pessoa se deve dirigir para poder ter acesso a esta consulta, que certamente está disponível em todo o país, não é? Pronto, nos sites próprios da DGS ou da Administração Regional de Saúde estão lá, portanto, os endereços, os telefones, os sítios. Eu falo da minha, pronto, nós temos uma consulta em Almada, mas que funciona para toda a Península de Setúbal. Em termos de vacinação, nós vacinamos todo o país. Qualquer pessoa que chegue com uma prescrição de vacina pode fazê-la ali. Consulta, portanto, ela está aberta aos 2 concelhos onde eu trabalho, Almada e Seixal, e aos concelhos vizinhos. Claro que se vier, enfim, um amigo, um conhecido, também abrimos exceção. Se por acaso houver um engano e a pessoa foi marcada e não reside em nenhum daqueles concelhos, também não deixamos de ver a pessoa por isso. Mas, digamos, as consultas estão setorizadas por áreas, nos sites oficiais, portanto, estão lá as indicações, portanto, os horários, as moradas, os telefones, portanto, não será difícil ou a pessoa pode sempre perguntar ao médico de família e o médico de família orienta. Também é outra via, o médico de família. Muito bem. Então, penso que ainda é capaz de ser melhor. Site da DGS e procurando por consulta do viajante. Muito bem. Ou então sim, o próprio médico de família. Uma pergunta que provavelmente muitas pessoas que ficaram presas em casa durante tanto tempo estão a fazer repetidamente, exaustivamente. Será que ainda neste contexto pandémico, será que já podemos nos arriscar a viajar? Será que já podemos ir para países tropicais, para conhecer novos locais? Como médica de saúde pública, o que é que acha? Qual é o seu conselho? Eu penso que temos que ponderar. Primeiro temos que conhecer a situação epidemiológica desse país antes de nos aventurarmos. Uma coisa é uma emergência ou uma urgência, portanto, em viajar para esse país. Outra coisa, portanto, por lazer, temos que ponderar realmente bem a situação, as condições. E pronto, podemos arriscar, pois eu sei que neste momento as viagens até estão mais baratas, portanto haverá destinos mais seguros do que outros, evidentemente, portanto temos que realmente entrar nos sites oficiais, estudar bem a situação, ponderar, mas pronto, se formos com os cuidados que temos de ter, do distanciamento, da máscara, da higienização, mas depois acaba por haver sempre, se calhar, mais contacto com as pessoas quando se viaja. A pessoa quer fazer mais coisas, ver mais coisas, se calhar é mais arriscado do que quando se está no próprio país. Pronto, porque, enfim, as pessoas começaram a fazer uma vida mais recatada, pelo menos é o meu caso, a viver mais em família, quer dizer, claro, também tenho que ir aos estabelecimentos quando preciso, mas tudo é feito de uma maneira mais recatada e tem que ser. Porque isto das festas, dos banquetes, etc., têm trazido muitos contágios. Os casamentos, as festas, os jantares de família, tem havido muito contágio na sequência disso. Portanto, temos que estar atentos, porque não há ainda cura para a doença, quer dizer, a doença cura-se por si própria, mas não há nenhum medicamento que evite a doença. Temos agora a vacina, mas também não é 100% eficaz nem eficiente. Sabemos que nem todas protegem da mesma forma, nem todas as pessoas, portanto, reagem da mesma forma, portanto, nem sabemos também durante quanto tempo é que vamos ficar defendidos. Quer dizer, é uma ajuda muito grande e teremos que, de facto, os que puderem se vacinar, porque, na verdade, evita-nos ter uma forma grave de doença se acaso, portanto, contactarmos com o vírus, mas não quer dizer que não nos possamos contagiar lá por estarmos vacinados. Temos que continuar a manter os nossos cuidados. Portanto, já assisti, enfim, na minha prática, a pessoas que estavam vacinadas e que já estavam na segunda infecção pelo vírus, porque sabemos que há várias estirpes a circular
e eu posso me contagiar agora com uma e mais tarde vir-me, portanto, a contagiar, portanto, com outra estirpe. Por isso, ou seja, vacina é muito bom, é mais uma defesa, mas não podemos descurar. E se mesmo um vacinado estiver em contacto próximo, for contacto alto risco de um doente, Covid, ele tem que fazer o isolamento, tem que fazer tudo como o outro que não tem a vacina. Portanto, viajar, QB, ponderar muito bem. Ponderar muito bem. Eu imagino que a consulta do viajante esteve suspensa durante uma grande parte destes últimos meses. Neste momento disse que ela está aberta, não é? Está ativa, mas o movimento ainda não é nem pouco nem mais ou menos como aquele que era normal no período pré-pandémico, correto? Olha, nós ficámos expectantes, ou por outra, ficámos admirados. Eu ainda não fiz o meu dia de consulta, é amanhã, porque nós estamos, pronto, somos vários e cada um lá tem o seu dia, reabrimos agora recentemente, mas temos tido a consulta cheia. Também começámos com menos pessoas do que as que víamos, mas de facto as pessoas estão a começar a vir e estão a começar a viajar, provavelmente para aqueles destinos onde há menos risco de contágio, onde de facto a situação epidemiológica é menos preocupante. Estão a começar a viajar. Provavelmente aproveitando esses pacotes mais baratos, acho eu. Exatamente. E também existem aquelas viagens de família, para visitar a família, que ficaram adiadas, não é? E que neste momento faz com que muitos também se desloquem, não é? Exatamente. Nesta preparação para viajar, quando é necessário, quando é possível, o estado geral da saúde de uma pessoa é importante? Será que se ela estiver numa boa situação de saúde, estará menos vulnerável, menos à mercê de algo pior quando está num país estrangeiro? Com certeza que sim, não é? Portanto, devemos estar em boa forma. Devemos estar bem, claro que às vezes temos doenças crónicas e pronto, estão controladas e lá teremos que levar a medicação habitual para a fazer. Mas será bom que estejamos bem, que estejamos em boa forma, que estejamos de boa saúde, até porque depois é um clima diferente, portanto uma alimentação que acaba por ser diferente, quer dizer, várias variantes, alguma ansiedade, viagens de avião, alterações de altitude, esqueci de dizer isso, porque há determinadas capitais que estão realmente a um nível de altitude grande, e vamos ser expostos, portanto, a essas diferenças e podemos ter alguns sintomas, não é? Náuseas, vômitos, dores de cabeça e, nomeadamente, para essa chamada, portanto, o mal da altitude, também há medicação que se pode fazer, portanto, profilaticamente. Ou seja, portanto, vamos estar expostos a uma realidade diferente que não é a nossa, o nosso corpo vai ter que se adaptar. É sempre bom que estejamos bem, em qualquer circunstância, mas sobretudo quando viajamos. Nos cuidar, nomeadamente até dormir muito bem nas noites anteriores, hidratar-se bem, há uma série de cuidados, irmos com roupa, portanto, confortável, no avião, portanto, termos o cuidado de nos irmos levantando, de fazer movimentos, portanto, circulares com os pés, até se for necessário pormos umas meias elásticas ao descanso, se tivermos, portanto, mais risco de trombo ou embolismo, enfim, há uma série de cuidados, evitar as bebidas alcoólicas, beber aguinha para hidratar. Tudo isto, portanto, faz parte. Tem sido uma nota tónica nestes programas, o estilo de vida, e certamente que aqui não será diferente, não é? Claro. E, portanto, todo o cuidado, e de facto a pandemia ainda não acabou, não é? Claro. E às vezes nós queremos esquecê-la, mas ela está cá, portanto é preciso manter todos os cuidados de proteção, isto também é uma recomendação muito forte, não, doutora Nazaré? Claro, não podemos descurar, só quando realmente se der por, enfim, vencida, ou não sei se o vírus até não poderá ficar como o da gripe, e que nem sei se iremos ter que fazer uma vacina anual, não sei, isto são tudo incógnitas, estou eu aqui a pensar sozinha. Mas até realmente não ficarmos numa situação confortável, teremos que fazer tudo o que estiver realmente ao nosso alcance para nos protegermos e os outros que estão à nossa volta. Porque se eu me infectar, posso pôr outros em risco na minha casa ou no meu local de trabalho
e se uns resistem melhor, outros poderão ficar numa situação mais fragilizada, portanto um idoso, um doente crónico, portanto tenho que pensar em mim, tenho que pensar no outro. Quer dizer, isto de facto, às vezes os jovens descuram um bocadinho porque se sentem, enfim, com saúde, só que à conta deles outros em casa podem ir, outros idosos, portanto há que pensar também no outro que está à minha volta, que vive comigo ou com quem eu, portanto, contacto. Também eu imagino que neste período há que também ter em conta também as regras de cada país, não é? Alguns países exigem o teste, não é? Como negativo, como premissa para poder entrar no seu espaço. Todos estes cuidados, a pessoa tem que estar informada, não é, doutor? Claro, sim, antes de viajar a pessoa tem mesmo que ser informada, ou com o aeroporto, ou com a agência de viagens, ou, portanto, ou procurando a informação que ela está disponível em todo lado. Hoje em dia já todos acedem, portanto, à internet com a maior das facilidades, e penso que não é por falta de informação que não se fazem as coisas corretas, às vezes é porque se descura mesmo a situação, porque informação ela existe, se nós fazemos mal, não é porque não sabemos, é porque achamos que nós não nos vai acontecer, não é? Talvez seja um bocadinho isso, e acredito que as pessoas também estejam um pouco cansadas de todas estas regras de confinamento que temos vindo a sentir. Agora o tempo está melhor, as planadas abriram, as praias, portanto, já estão a funcionar, quer dizer, tudo isto acaba por chamar as pessoas, não é, a juntarem-se mais. Mas pronto, é bom, mas temos que realmente ponderar em que circunstâncias, não é? Em que circunstâncias. Preferir as atividades no exterior do que, portanto, em casa, não quer dizer que a pessoa não se junte com a família, enfim, não um número elevado, 10 pessoas, 12 pessoas, não, enfim, em vez de ficarem em casa que façam um piquenique, que já será mais difícil, portanto, o contágio se alguém estiver infectado, não é? Menos arriscado. Doutora Nazaré, e agora a pergunta, a última, que é a pergunta cuja resposta todas as pessoas em todo o mundo estão à espera de saber a resposta. Quando é que termina a pandemia? Ponto de interrogação. Ponto de interrogação. Seria bom que fosse hoje. Eu pensei que não chegasse, cá chegou. Pensa se calhar que ao fim do ano que estávamos fora disso, não estivemos. Já estamos a entrar no segundo. E depois as novas variantes vão surgindo. A vacinação, pronto, está a progredir a bom ritmo, é verdade, e as pessoas estão a responder muito bem, e acho que sim, que todos devem ser vacinados, quer dizer, todos devem ser vacinados, portanto, os que puderem, e não devemos ser, enfim, oposicionistas, como há sempre, enfim, grupos que o fazem, porque de facto é o que temos neste momento, não é? E é uma boa forma de nos protegermos. Mas, entretanto, eu perdi-me na pergunta, peço desculpa. Não, a pergunta era apenas uma brincadeira, porque ninguém realmente sabe quando é que isto termina. Claro. Exatamente. Doutora Nazaré, olha, muito obrigado por poder ter estado connosco, ainda que não possamos talvez viajar como gostaríamos agora, estamos informados e melhor preparados para o fazer logo que seja possível. Muito obrigado por ter participado neste programa, ter aceito o nosso convite e que Deus a abençoe também, porque tem um trabalho e uma carga muito pesada em cima de si, como aliás a grande parte dos profissionais de saúde nestes dias. Muito obrigado mais uma vez. De nada, se calhar deixava como nota o site com um vídeo bem informativo que foi feito por esse colega, que é www.consultadoviajante.com. Pronto, aparecem vários escritores, o segundo, se a pessoa depois pesquisar com atenção, está lá o vídeo que nós usamos na consulta, onde está tudo muito melhor explicado do que aquilo que eu consegui dizer, porque abarca outras questões que eu aqui não falei. Muito obrigado também por esta dica. Nada, uma boa tarde e obrigada também da minha parte. Obrigado. Deus, boa tarde. Muito obrigado também para si que nos acompanhou em mais este programa e muitos outros que foram sendo emitidos ao longo destes últimos tempos aqui na Novo Tempo e na RCS.
Já sabe que pode sempre nos contactar através do nosso e-mail, programas@novotempo.pt, e do nosso número de telefone 933 93 92 91. Contamos consigo para a próxima temporada, que esperamos não vá ser... esperamos que não tenha que esperar muito por ela, pelo seu início. E tendo dito tudo por hoje, despedimos-nos aqui, desejando-lhe muita saúde, saúde física, saúde mental, saúde social, saúde espiritual. Que Deus o abençoe e até uma próxima oportunidade.